Oi, amores, bom dia. Para nossa aulinha de hoje, vamos ter uma aulinha de geografia, que a Lilian já deu algo sobre esse assunto, mas falta concluir, certo? Então, vocês vão abrir o livrinho de vocês na página 312, onde está falando sobre as ruas. Então, a rua ela é um local público. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela pertence a todo mundo, não é verdade? Então, as ruas elas também são diferentes. Existem ruas de todos os tipos, largas, estreitas, curtas, compridas, e existem até aquelas sem saída, que não dão acesso a lugar nenhum, certo? Então, elas podem ser muito ou pouco movimentadas, com árvores ou sem, conservadas ou mal cuidadas. Isso aí vai depender dos moradores que habitam nela, certo? Em algumas, existem estabelecimentos comerciais e muito movimentos de pessoas e veículos. Em outras, há só residências e nelas circulam poucas pessoas e poucos veículos. Então, também tem esse lado aí, né? Que existem ruas que há movimentação de muitas pessoas, de carros, e outras já não, certo? Então, aí tem os exemplos de ruas no livrinho de vocês, que tem uma praça circular. Essa praça circular fica em Belo Horizonte, certo? Tem a Rua do Comércio de Porto Alegre, que é bastante movimentada. E aí já tem uma rua de Olinda, né? Que as moradias são construídas próximas umas das outras. E essas ruas de Olinda, elas conservam as características do passado. As calçadas com as calçadas bem estreitas, né? Então, esse tipo de rua aí são ruas que conservam essas características de ruas de antigamente. Então, as ruas também, elas têm que possuir um nome, certo? Que é justamente para facilitar a localização. Então, qual é o nome da sua rua? Qual é o nome da rua da sua escola? Então, a nossa escola ela fica localizada na rua Doutor Mário Domingues, certo? E a rua onde você mora? Então, todo mundo também tem que saber o nome da rua onde mora, certo? Que é para assim, quando a gente vai no lugar, a gente saber passar o nosso endereço, né? Tem gente que não sabe, nem sabe o nome da rua, nem sabe o número da casa. Então, isso é bastante importante que vocês aprendam, certo? Então, todas as ruas, elas têm um nome ou têm um número, que é para poder identificá-las, certo? As ruas que não têm nome possuem números. Rua 15, Rua 16, certo? Aí vai variar. Isso é necessário para que a gente possa localizar na cidade e no bairro uma residência, um estabelecimento ou uma construção qualquer. Então, esse nome da rua ele existe justamente para isso, para que fique mais fácil a gente localizar. Porque tem gente que vai dizer, eu moro em Amaragi, no bairro Alice Batista. O bairro Alice Batista é bastante grande, a gente não vai saber identificar onde você mora, né? O nome das ruas é dado pela Câmara dos Vereadores de um município. Então, quem nomeia as ruas é a Câmara dos Vereadores, certo? Um vereador apresenta o projeto de nome, todos discutem, votam e se o projeto for aprovado, esse nome vai se tornar oficial. Então, o nome das ruas eles também podem ser sugeridos pelos cidadãos, que desejam, por exemplo, para homenagear alguém que já morreu. Então, ele escolhe o nome dessa pessoa para colocar na rua. E outros nomes usados para ruas e avenidas e praças são nomes de países, nomes de santos de igreja católica, de emoção e sentimento, de flores, de pássaros. A lista é enorme. Aí tem alguns exemplos, ó. Rua Pedro Álvares Cabral, Rua Miosotes, Rua Onça Pintada, Rua Portugal,
Rua Morro, Rua São Sebastião e Rua da Saudade. Esse Rua da Saudade é o nome de um sentimento, né? Então, aqui tem uma pergunta, né? É possível mudar o nome da rua? A resposta é sim. Os cidadãos, eles podem enviar esse pedido de mudança para a Câmara Municipal, certo? E o processo é o mesmo. Os vereadores também vão discutir, vão votar, e se a proposta for aprovada, ela será implantada. Então, isso quer dizer, se depois de aprovado, o nome da rua pode mudar sim, certo? Então, temos aí a atividade da página 313. Então, vocês vão observar neste mapa de Manaus, da cidade de Manaus, e vocês vão fazer aí a lista de 5 nomes de ruas encontrados, certo? Vocês vão procurar. Geralmente, onde vai ser rua, vai ter a letrinha R na frente. Esse R é de rua, certo? Então, vocês vão listar os 5 nomes que vocês encontrarem de rua e vão escrever aí. E no segundo quesito, está perguntando para que servem os nomes da rua. Então, o nome da rua ele vai servir justamente para facilitar a localização de residências, estabelecimentos comerciais e instituições. Isso aí está falando no assunto, certo? Essa daqui tia Lilian já fez. Não, para que servem as ruas não, né? Aí tá dizendo para que servem as ruas. As ruas têm função. E para que servem as ruas? Então, as ruas, elas são feitas justamente para essa circulação de pessoas e veículos. Por isso, são espaços públicos, né? E elas pertencem a todo mundo e não a uma pessoa particular. Não existe, você nunca vai ver uma pessoa que vai dizer, aquela rua é minha. Não, a rua é pública, certo? Então, há muitos e muitos anos, quando os seres humanos começaram a construir os vilarejos, né? Eles perceberam que precisavam deixar entre as casas o caminho que era para que as pessoas elas pudessem passar livremente. Então, inicialmente, as ruas elas eram pequenas, eram apenas um prolongamento dos caminhos que já haviam sido feitos nos campos e nas florestas. Então, quando começou a surgir esses vilarejos, né, as pessoas viram a necessidade de deixar um caminho entre as casas para que as pessoas elas pudessem andar. Então, com o passar do tempo, né, esses caminhos dentro do povoado, eles foram sendo melhorados, foi colocando pedras, né, pedregulhos para evitar as lamas em épocas de chuva e muita poeira no período da seca. Então, um hábito muito comum era socar bastante o terreno para deixar o solo bem compacto e quase impermeável, para que a água da chuva não fosse absorvida. Então, eram as ruas de terra batida, que até hoje existem em algumas localidades pequenas no mundo inteiro. Então, no início da nossa história, nas cidades brasileiras, as ruas eram muito estreitinhas e quase não davam para a passagem dos carros de boi ou cavaleiros. Então, a partir do final do século XIX, quando ocorreu a invenção do automóvel, quando ocorreu a invenção dos carros, foi que tudo mudou. As ruas elas precisaram ser alargadas, tornando-se grandes avenidas, porque os veículos automotivos passaram a dominar. Então, esse hábito de asfaltar as ruas e não mais utilizar as pedras, que são os paralelepípedos que a gente vê na nossa cidade, ele surgiu da necessidade de criar caminhos confortáveis para os automóveis, ônibus e caminhões. Então, essa ideia de asfaltar, de fazer a rua feito pista, ele surgiu justamente por causa dessa necessidade, né? Que os carros tinham
de passar por um caminho melhor. Então foi aí que surgiu, né, as ruas asfaltadas e não mais com paralelepípedos, certo? Então, aqui está mostrando a rua de terra, que até hoje no nosso município existem, né, aquelas ruas sem calçamentos. E em muitas cidades históricas, elas são bastante estreitas, certo? E feitas de paralelepípedos também. Então, isso aqui só foi para complementar. Esse conteúdo daqui a gente já viu na Semana do Trânsito, já fez essa atividade, certo? Então, tia Lilian só vai explicar a acessibilidade nas ruas para a gente concluir esse conteúdo aí. Então, diz assim, ó, acessibilidade nas ruas. Então, todos têm necessidades que precisam ser atendidas. Como comer, tomar banho, dormir, né? Essas são nossas necessidades. E precisamos também ter cuidados especiais, principalmente quando a gente fica doente. Mas há pessoas que eles precisam de um cuidado maior, ainda mais especiais, certo? Então é o caso das pessoas que são portadoras de deficiências visual, deficiência auditiva e deficiência física, que não conseguem se locomover, certo? Que precisam usar cadeiras de roda. Então, para essas pessoas que têm esse tipo de necessidade especial, elas possam transitar nos lugares, certo? Nas edificações, que eles possam usar forma de comunicação, meios de comunicação e meios de transporte e possam circular pelas ruas. Precisam haver bastante adaptações para esse tipo de necessidade. Então, nas ruas, por exemplo, né, para que essas pessoas elas possam ter acessibilidade, elas possam trafegar pelas ruas, possam circular, existem várias coisas que devem ser feitas e que infelizmente a gente não vê, certo? Mas para que essa acessibilidade ela ocorra para essas pessoas que têm necessidade, nas ruas é preciso fazer rampas, fazer calçadas rebaixadas para as pessoas cadeirantes, colocar piso táteis, que é para quem tem deficiência visual, conseguir sentir com o pé, certo? E de alerta para as pessoas com deficiência visual. Pisos táteis e de alerta, certo? Tem que se instalar barras de metal na entrada dos edifícios, que é para servir de apoio. Tem que instalar aviso sonoro nos semáforos, para que as pessoas com deficiência visual, elas saibam quando possam atravessar a rua, certo? Então, quando está falando de tátil, tem aí no vocabulário, é tudo aquilo que pode ser percebido pelo tato, pelo toque, certo? Aí aqui está mostrando pisos táteis e sinais sonoros são importantes para que as pessoas com deficiências visual possam se locomover de maneira independente, certo? Então, esse piso tátil vai fazer justamente com que uma pessoa que não enxerga, ela consiga andar normal, ok? Então, nos meios de transporte, também são necessárias adaptações, como instalar o elevador nos ônibus para as pessoas que são cadeirantes, certo? E para aquelas pessoas também que utilizam muletas. E para facilitar a comunicação das pessoas, né? Também tem que existir algumas adaptações, que é disponibilizar informações em braille para as pessoas com deficiência visual. Então, braille são aqueles pontinhos que os deficientes visuais vão tocar com as pontinhas do dedo e vão conseguir ler, certo? E contratar pessoas que conheçam a língua brasileira de sinais, que são as Libras, que é a aulinha de tia Vitória. Então, todo mundo, né, que não consegue ouvir, tem que ter acesso a essa linguagem de sinais, certo?
Aí tá mostrando justamente a professora, ela dando aula às crianças que têm deficiência auditiva, certo? E aí tá explicando o que é o Braille, né? O Braille é o sistema de escritas em relevo, com pontinhos de relevo, que as pessoas com deficiência visual utilizam pelo tato. E por fim, a gente tem a atividade da página 320. Leia as adaptações a seguir e escreva a quem elas se dirigem. A rampa, né? A rampa na rua, ela se dirige para quem? Para que tipo de deficiente essa rampa ela vai servir? Aí você vai colocar. A barra de metal em portas ou paredes é para quem que serve? O piso tátil e piso de alerta serve para quem? Você vai colocar. E o sinal sonoro no semáforo também serve para quem? Você vai colocar. Aí aqui temos assim. Leia o texto com o professor. Temos, se esta rua fosse minha, se essa rua fosse minha, eu não moraria sozinho. Eu chamaria muita gente para morar aqui pertinho. Chamaria um monte de amigos, alguns parentes e até o meu irmão. São todas pessoas queridas que eu gosto muito e amo do fundo do meu coração. O André moraria na casa ao lado, a Mariana na casa da frente. O Renato iria morar na esquina, o Marcelo no meio do quarteirão. Tudo seria diferente, tudo seria tão bom se essa rua fosse minha. Aí agora tá dizendo assim, agora você é o autor. Se essa rua do poema fosse sua, o que você faria? Como essa rua seria? Quem você gostaria de trazer para morar pertinho? Continue a escrever o poema no caderno e ilustre-o. Então aí você vai usar a sua imaginação, respondendo essas perguntas aí, certo? Se essa rua fosse sua, o que você faria? O que ela seria? Quem você gostaria de trazer para morar pertinho de você? Você vai escrever e passar para seu caderninho, certo? Então a nossa atividade só é essa. A anterior vocês já tinham feito. E assim nós concluímos a lição falando sobre as ruas, certo? Cheiro bem grande. E amanhã é tia Julie, mas tia Aline vai passar uma aulinha pequenininha, certo? Para a gente adiantar esse processo aí, para que a gente possa encerrar o nosso ano letivo em dezembro, que já é próximo mês, tá certo? Cheiro bem grande e até amanhã, se Deus quiser. Tchauzinho.